Olá, a edição de hoje do podcast Esse Hoje está no ar e nessa edição vamos falar sobre a história das escolas de samba capixabas. Para contribuir nessa jornada está aqui a Marina Zanqueta. Eu sou Marina Zanqueta, que bom estar aqui, né, junto com a Esse Hoje. Sou colunista do blog Abre Alas e integrante do Carnaval de Vitória. Isso aí, também estamos aqui com Marcos Vinícius, seja bem-vindo. Obrigado. Eu sou historiador, pesquiso o Carnaval de Vitória e também participo do Carnaval. Atualmente ocupo cargo de diretor de bateria na MUG e estou aí às ordens para informações. Tá certo, gente. Então vamos para a vinheta e a gente vem pro papo. Esse Hoje, a notícia do jeito que você quiser. O Carnaval de Vitória tem seu desfile das escolas de samba atualmente acontecendo uma semana antes do Carnaval oficial do Brasil. As escolas de samba capixabas têm muita história para contar, desde as batucadas, que surgiram nos anos de 1920, na subida dos morros da Piedade e da Fonte Grande, no final da Rua 7, localizada no centro de Vitória, até o surgimento da primeira escola, cerca de 20 anos depois. Foi nos anos de 1950 que a Unidos da Piedade surgiu com seu ritmo diferente e em seu enredo apresentado com toda a pompa na época. As batucadas foram desaparecendo ou se transformando em blocos ou escolas de samba nos anos seguintes e no início dos anos 80. O desfile passou a ser organizado pelo governo do estado do Espírito Santo, através da extinta Encatur, empresa ligada ao turismo do estado. O Sambão do Povo foi inaugurado em 1987, sendo o segundo sambódromo do Brasil, sendo inaugurado apenas 3 anos depois do Sambódromo do Rio de Janeiro. Hoje, os desfiles das escolas contam com 3 grupos. O especial, atualmente com 7 escolas, o grupo A, também com 7 escolas, e o grupo B, com 5 escolas. Bom, para conhecer um pouco mais a fundo dessa história, estamos aqui com o Marcos Vinícius Santana, que conhece toda a história do Carnaval. Então vamos começar pelo início, vamos voltar lá para 1920 e conhecer um pouco como que era organizado esse Carnaval lá no início. Para a gente entender um pouco de como foi o Carnaval, de como era o Carnaval 1920, a gente precisa retornar um pouquinho ao final do século XIX para entender em qual sentido que se formaram as batucadas. Nós tínhamos em Vitória um Carnaval extremamente elitizado, né? Liderado pelas grandes sociedades da época, de nome de Sociedade Mefistófeles, Clube dos Barrigudos. Alguns tinham uns nomes meio engraçados, outros tinham uns nomes mais sérios, e eram sociedades carnavalescas com grandes salões, com desfiles realmente, com carros alegóricos, com desfiles realmente sofisticados, e elas sofrem uma grande crise, que é o racionamento de combustível quando estoura a Primeira Guerra Mundial, né? Então essas grandes sociedades, elas acabam e a grande elite de Vitória, ela passa a brincar o seu carnaval dentro de clubes, onde surgiu o Clube Vitória e alguns clubes, o Eden Park no Parque Moscoso, que eram clubes realmente muito chiques, muito, muito ricos, com carnavais grandiosos. O começo do século XX surgem algumas instituições esportivas em Vitória que existem até hoje, muitas pessoas devem conhecer, que é o Álvares Cabral e o Saldanha da Gama. E com a criação de suas sedes, eles aderem também a brincar o carnaval. Então, os clubes, por eles estarem em atividade o ano todo, né, por existir um pertencimento a um clube náutico de regatas o ano todo, você participa dos seus eventos esportivos, você torce por seus atletas, chegando no carnaval, naturalmente você vai brincar o carnaval naquele clube. Então existe essa transferência das grandes sociedades para os clubes náuticos e regatas. E aí surge o Saldanha da Gama e o Álvares Cabral. Acontece que essa posição aristocrática, essa posição elitista das grandes sociedades, elas passam também para os clubes. As grandes famílias, elas aderem aos clubes e são carnavais realmente, além de segregacionais do ponto de vista econômico, também era racial. Nós tínhamos, por exemplo, o Clube Vitória, que não aceitava o ingresso de negros. Então, os jornais e revistas são hoje a nossa principal fonte de informação do carnaval dessa época, são fontes de informações
que focam apenas nesse carnaval elite, esse carnaval aristocrático. Isso quer dizer que não existia o carnaval popular? Não, existia. Né? Existiam os blocos de sujo, só que essas manifestações elas estavam presentes na parte policial do jornal. Então, onde existia a ruaça, onde existia os jogos de intrudo, que é uma origem portuguesa, que consistia em você tacar líquidos de procedência duvidosa em quem estava na rua. Então, o carnaval popular existe, mas é um carnaval marginalizado. E é nesse contexto que surgem as batucadas. A primeira batucada que nós temos menção em jornais é a batucada Chapéu do Lado, do Morro da Fonte Grande, e ela surge em 1929, e ela surge sendo um contraponto a esses clubes. O nome batucada, para quem faz parte do carnaval, até quem não faz parte, acha que remete a uma coisa rústica, né? Alguma coisa bem popular mesmo, mas não. As batucadas, elas foram a representação dos clubes do asfalto. Quando eu falo clube, gente, se imaginar que tudo se restringia ao centro de Vitória. O Álvares Cabral, que hoje está localizado em Bento Ferreira, ele era na Costa Pereira. O Saldanha da Gama era ali onde é o Forte São João. O Clube Vitória também, na Avenida Jerônimo Monteiro. Então era tudo ali muito próximo. E o povo mesmo da Fonte Grande, da Piedade, Moscoso e os morros próximos, eles não poderiam adentrar esses clubes. Então eles sobem o morro e criam suas batucadas, que são os seus clubes representados dentro do próprio morro. E aí a gente pensa que essas batucadas elas surgem algo democrático e popular, mas não. Existem, por exemplo, alguns encartes de eventos nas batucadas com presença da banda de jazz da polícia. E além de ter a banda de jazz da polícia, ingressos e chamadas de eventos exigindo traje, esporte fino, etc, etc. Então você imagina o que seria numa década de 30, 40, numa comunidade carente, você exigia um traje. Então não era, de fato, não eram instituições altamente populares. Você falou de ocupar as páginas policiais e tudo mais. A lei da vadiagem, né, era aplicada aqui também, porque em outros lugares do país ela também foi aplicada, né? Ela aqui também teve essa aplicação. Sim, tem essa aplicação. Eu costumo dizer que Vitória sempre foi assim, uma representação em menor proporção do Rio de Janeiro, né? Porque a influência cultural sempre foi muito grande, por ser a capital e também pela proximidade geográfica. Então, aqui nós temos também. Essa lei da vadiagem é uma lei que eu costumo dizer que é uma lei direcionada, né? Recém-saída da abolição da escravatura, era considerado crime. O termo vadio era a pessoa que não tivesse uma ocupação ou que só tivesse, né, na rua sem uma ocupação direcionada. Mas que isso se aplicava diretamente aos negros que não tinham ocupação na época. Então você fazer samba era proibido, até capoeiragem virou um termo, né? Um termo, como é que eu posso dizer? Termo de crime. Que crime você estava cometendo? Estava cometendo capoeiragem. Então, era uma lei direcionada e isso existiu, sim, em Vitória. E essa lei, eu costumo dizer também que ela existiu também no termo legislativo, mas mesmo quando ela deixou de existir, ela continuou acontecendo. Eu tive uma entrevista com o mestre Haroldo e ele disse que uma certa vez a Unidos da Piedade estava para descer para desfilar e ele foi preso sem motivo nenhum. E aí ele só é liberado da prisão quando praticamente a escola inteira entra na delegacia para poder tirar a Unidos da Piedade poder desfilar. Então, assim, foi uma repressão que eu vou falar um pouco mais à frente, né? Que as escolas de samba elas surgem nesse contexto. E aí as batucadas, surge a Chapéu do Lado em 1929 e no próprio Morro da Fonte Grande surgem mais duas, que é a Batucada Palmeiras e a Batucada da Mocidade. Alguns dizem que a Batucada Mocidade tinha uma ideologia racial, que era a Batucada dos negros e a Chapéu do Lado dos brancos, mas não existe uma comprovação histórica para isso. As pessoas vivas que têm memória das batucadas lembram de muitos negros presentes na Chapéu do Lado, mas o que importa é que existiam 3 instituições no Morro da Piedade. Juntamente nessa época, já na década de 40, no meio da década de 40, surge, em 1946, a Batucada da Mocidade da Praia, né? E aí contrapondo a mocidade que existe na Fonte Grande, existia a mocidade da Praia, surgido na Praia Comprida, que hoje, não sei por que chamam de guarderia, né? Praia da Guarderia, mudaram o nome, fizeram uma elitização, né, daquele espaço, mas era ali a Praia Comprida, ali existia uma colônia de pescadores, e aí surge a Mocidade da Praia em 1946, anterior a isso também surge a Batucada Andaraí, no bairro do Mulembá, hoje a gente conhece como Santa Marta, e que existe ainda como escola de samba até hoje, e dentre vários outros. E aí as batucadas elas chegam no seu auge nessa década de 50,
com desfiles grandiosos. Existem notícias, desfiles no Governador Blay com 5 mil espectadores. Então, o estádio Governador Blay é onde hoje está localizado o IFES, né, em Jucutuquara. Então, as batucadas elas atingem o auge e é uma das formas mais autênticas capixabas de poder brincar o carnaval. Não há como comparar nenhuma batida de batucada com escola de samba, porque dentro de uma bateria, né, que não existia esse nome bateria, mas dentro do segmento musical de uma batucada existiam instrumentos de sopro, existiam os bandolins, né, e em um número menor. A menção de uma maior bateria, entre aspas, de batucada desfilando é 50 pessoas. E hoje existem escolas de samba que desfilam com 200 ritmistas. Era uma outra proporção, um outro estilo de brincar o carnaval. As fantasias, não existiam plumas, né? Eram fantasias menos carnavalizadas, também, entre aspas, digamos. O que hoje nós consideramos como passistas, eles chamavam de balizas, eles eram julgados. Então é um estilo totalmente diferente e muito autêntico, né, de fazer o carnaval capixaba, porém existia essa segregação. E aí já entra, né, no surgimento da Unidos da Piedade. ES Hoje. A notícia do jeito que você quiser. A Unidos da Piedade, por muitas vezes ela foi colocada como uma novidade. A história oficial nos conta que Rominho, que era um determinado morador da Fonte Grande, vai se alistar, serve o exército no Rio de Janeiro, e lá ele tem contato com as escolas de samba e volta mostrando a escola de samba para os capixabas, e aí surge a Unidos da Piedade. Essa é a versão oficial. Porém, em pesquisa, né, em jornais e revistas, principalmente para a produção da minha dissertação de mestrado, descobri, posso dizer assim, que o Rominho, na verdade, ele foi diretor da Chapéu do Lado, ele rompe com a batucada. Além disso, a Unidos da Piedade, em 1955, no seu primeiro ano de fundação, ela cogita disputar juntamente com as batucadas, então não existe esse rompimento. Era como se fosse uma mesma instituição, só que com um nome diferente, com a alcunha de escola de samba. Ela só não disputa porque a verba da prefeitura para as batucadas já estava destinada e para a Piedade seria menor. Então ela não poderia disputar. E, segundo, existia uma segregação social muito grande dentro do próprio Morro da Fonte Grande e da Piedade. Por achar que seria uma coisa regional, eu busquei em antigos moradores de outros morros de Vitória para saber se isso realmente existia. Eu entrevistei uma moradora do Morro do Forte São João e ela realmente fala. E essa segregação racial, ela se fundamentava em empregadas domésticas e uma profissão que hoje não existe, acho que não existe não nesse nome, mas chamada de cavuqueiros, que eram pessoas que trabalhavam na construção civil, né? Na época a Vitória passava ainda por uma expansão urbana muito grande, e esses senhores eles eram responsáveis por cavar buraco, por fazer vias, então eles eram chamados de cavuqueiros. O preconceito fundamentava-se nisso. O cavuqueiro ele era safado, ele era cachaceiro, ele era vagabundo, e a empregada doméstica era a graxeira que tinha um caso com o patrão. Então você ser empregada doméstica tinha um peso, sofria um preconceito muito grande. E essas duas classes elas formam o Unidos da Piedade. No livro do José Carlos Matedes, Anjos e Diabos, ele traz uma série de entrevistas com baluartes do samba, que infelizmente já se foram, e nela tem uma entrevista com o Mário Rebouco, que foi um dos fundadores da Unidos da Piedade. Então ele diz que a Unidos da Piedade ela surge realmente como uma revolta às batucadas, e para se formar, para poder descer para o asfalto, ela reúne todo esse povo que não tinha um espaço na batucada, nem só na batucada, mas não tinha um espaço social dentro do próprio morro. Então, a Unidos da Piedade ela surge aqui no Espírito Santo como a resistência da resistência, né? Existiam os clubes no asfalto, quem não podia brincar o carnaval, mas que tinha pelo menos uma profissão, entre aspas, dita como digna dentro do próprio morro, elas fundam os seus clubes, que são as batucadas, em cima do morro, só que dentro desse morro ainda tem uma segregação. E aí a resistência é a Unidos da Piedade, a pé no chão, que desce o morro e funda a primeira escola de samba, Unidos da Piedade. Né? Então essa é a história da fundação, né? da primeira escola de samba do Carnaval Capixaba. Como eu disse, ela cogita desfilar com as batucadas no primeiro ano, mas não desfila por um problema de verba. Só que já no desenrolar do Carnaval de 55 para 56 surgem duas outras escolas de samba. Muitas pessoas acham que é Império da Vila,
mas na verdade existia uma escola de samba chamada Unidos de Caratuíra, que tem curta duração, e essa Unidos de Caratuíra ela acaba, não se sabe por quê, e aí surge a Império da Vila Rubim, que vem a ser a Novo Império depois, e a Acadêmica do Moscoso, que é uma comunidade próxima à Piedade. E aí no Carnaval de 56 já tem um desfilezinho. Um concurso à parte, né? Para escolas de samba. Para escolas de samba. Um concurso só para as escolas de samba. Só para as escolas de samba. E as escolas de samba, enquanto escolas de samba como nós conhecemos hoje, Marcos Vinícius? Não. Então, aí entra uma outra grande questão. Como eram as escolas de samba da época? Elas surgem com uma influência muito grande do Rio de Janeiro, mas nós tínhamos, por exemplo, existia a porta-bandeira, mas não existia o mestre-sala. O primeiro mestre-sala ele vem surgir só em 59, se eu não me engano. Mas aí é por falta de gente para ocupar aquele espaço de mestre-sala ou é porque não se cogitava realmente ter um mestre-sala? Não é falta de gente. A Unidos da Piedade ela tem uma aceitação popular muito grande. Ela chega a fazer desfiles na Rua 7, desfiles informais, né, digamos, que não eram valendo nota. Não era valendo nota, normalmente era um empresário que contratava, ou até uma rádio mesmo contratava para fazer o desfile, e do desfile com 200 pessoas. Na Rua 7. Então não era falta de contingente, mas era uma falta mesmo de estruturação, de estruturar como uma escola de samba, como já estava acontecendo no Rio de Janeiro. Mas existiu o desfile, existiu a Unidos da Piedade, campeã em 56, desfilando com o Acadêmico do Moscoso e com a Império da Vila. Paralelamente, o quanto mais cresce as escolas de samba, vão diminuindo-se as batucadas. E isso por diversos motivos, né? O primeiro é que as escolas de samba elas surgem quando existe um boom muito grande da popularização das escolas de samba do Rio de Janeiro, através dos LPs, das transmissões televisivas. Televisão não era tão popular, mas quando as escolas de samba do Rio de Janeiro elas surgem de fato como um elemento turístico, como um símbolo nacional do Brasil, as escolas de samba estão crescendo e se estruturando no Espírito Santo. Além disso, na década de 60, a vinda de grandes siderúrgicas, criação de grandes siderúrgicas, CVRD, CST, no Espírito Santo, vem uma grande leva de cariocas para cá. Então o estilo de brincar o carnaval passa a ser escola de samba. Então aquele estilo genuíno das batucadas vão diminuindo. O último desfile de batucada que nós temos menção é de 1972. E já um desfile muito pequeno, muito precário, com poucos adeptos. Então, a década de 60 e 50 é primordial para essa transferência, né, da batucada para a escola de samba. E existe aí um elemento primordial para isso também. Na década de 60, o golpe militar, existiu no Rio de Janeiro uma tentativa de controle das escolas de samba, né? Os agentes dos DOPs, eles vistoriavam o samba, vistoriavam os ensaios, com medo de aquilo ali fosse uma ameaça para a instalação, para a manutenção do regime militar. E isso também chega no Espírito Santo, só que não de forma oficial. A Unidos da Piedade era a principal escola da época e existia um personagem muito famoso aqui no Espírito Santo chamado Coronel Hélio. Ele tinha alcunha de coronel, mas dizem que ele era capitão. Ele tenta ser presidente da Unidos da Piedade, e a Unidos da Piedade, ciente de que aquilo ali seria um controle militar, expulsa ele da Unidos da Piedade. E aí reza a lenda que ele desce o morro falando que ele estava descendo o morro, mas que ele ia acabar com a Unidos da Piedade. E ele sai da Piedade e funda Amigos da Gurijica, no bairro da Gurijica, que era um bairro muito próximo. E essa escola não tem como mensurar o que seria a Amigos da Gurijica atualmente. Foi uma escola que se diferenciou muito das outras escolas de samba. Ela tinha uma proximidade muito grande com a Beija-Flor de Nilópolis, que também era uma escola muito próxima ao regime militar. A Beija-Flor chega a desfilar com enredos exaltando o regime militar, exaltando o Mobral. Então existe essa parceria muito, muito forte. E ele funda Amigos da Gurijica com uma quadra com estruturas gigantes de madeira. Era a primeira escola de samba a usar um carro de som na avenida. Era uma escola de samba que traz uma série de inovações, por exemplo, um surdo de 6 metros. Surdo, para quem não sabe, é um instrumento, né, da bateria da escola de samba. Ele sai com um surdo de 6 metros, chamado Gurijicão, e num espaço de 8 anos ele ganha 5 carnavais. Apesar de ser uma tentativa de controle, também a Amigos da Gurijica contribuiu para o crescimento muito grande do carnaval das escolas de samba. Foi o que estruturou, o que
conseguiu manter o carnaval na década de 60. Ele consegue realmente praticamente acabar com a Unidos da Piedade. A Unidos da Piedade entra num declínio muito grande. E o que a gente chama de território do samba, né, que é famoso, como hoje, aquele centro da Rua 7, da Piedade, etc, se transfere. O território do samba passa a ser a região entre Gurijica, que existia Amigos da Gurijica, a Mocidade da Praia, o Centenário que estava ali e a Santa Lúcia, também, que foi uma grande escola do Carnaval Capixaba. Então, o território do samba sai do centro de Vitória e passa a ocupar a Zona Norte e a Zona da Praia, que a gente chamavam-se na época de Novo Arrabalde. E aí é nessa época, né, em 60, 70, em 50, 60, que as escolas de samba elas se estruturam e criam-se como instituições carnavalescas solidificadas e superam as batucadas. Pois é, nessa época vale lembrar que surge a TV, então facilita a questão das imagens. O videotape ainda não existe, então as emissoras ainda têm muita coisa de ser local, porque precisava fazer a transmissão da própria cidade, não tinha como se mandar muito de outro lugar. E o rádio também se torna mais popular, já que a TV passa a ser o grande objeto de elite. Também leva com ela os artistas, o mercado publicitário e tudo aquilo que sustentava a pompa que o rádio tinha até os anos 50. E aí o rádio precisa entrar nesses espaços e ocupar para conseguir continuar tendo verba, continuar tendo público. Então, geralmente nos anos 50 que o rádio começa a ir buscar a questão do samba, se tornar, falar mais com a população, a grande massa da população, que não tinha acesso a meio de ópera, isso, aquilo outro, que o rádio sempre tentou sustentar, aqueles grandes teatros enormes que praticamente quem ia pro samba não conseguia ter acesso, existia mesmo um pouco dessa segregação. E finalmente quando o samba estoura, chega os anos 60 e entra a ditadura militar, que também tenta englobar um pouco o país inteiro, de ter essa coisa da União Nacional, tenta levar o que se fazia sucesso no Rio, que já não era a capital, mas ainda funcionava como capital cultural do país, né, apesar de não ser a sede política. E aí muito que se fazia no Rio de produção cultural se espalhava como forma de unir o país, né? Então explica um pouco do como que o que veio do Rio também chega aqui no Espírito Santo com tanta força, né? Além de, claro, a migração, com a questão de indústria e tal, que tem a industrialização aqui no Brasil também nos anos 50, né? O JK com 50 anos em 5 também tá aí nos anos 50, né? O Espírito Santo, o Carnaval do Espírito Santo é bem fortalecido, né? Com essa inserção dos cariocas aqui no estado e mesmo com a Gurijica tendo um espaço muito grande, a Unidos da Piedade não acaba, né, Marcos Vinícius, para nossa alegria. Novamente é uma resistência, uma né? resistência, ela se mantém resistente, né? E aí eu digo até hoje, talvez, porque é uma das escolas que eu falo assim, ela mantém o título de a mais querida, não é à toa, né? Ela consegue alavancar todas as outras escolas e isso contribui muito para o fortalecimento dos desfiles como um todo. E aí você, depois desse desenvolvimento até os anos 70, onde se consolida tudo, nos anos 80 a gente vai começar a desenvolver e inaugurar uma mudança, que vai ser o Sambão do Povo, que surge já no fim da década, mas tem um processo para chegar nele, né? No começo da década de 80, o carnaval ainda era um carnaval muito... porque a gente o que a gente tem de noção do que seria um desfile de escola de samba grandioso hoje é diferente do anterior, né? Mas jornais e revistas da época colocam o carnaval, por exemplo, o carnaval de 1980 como um carnaval desastroso. Um carnaval com 80 espectadores na Princesa Isabel. Então o carnaval ainda engateando. Não dá para se saber se é em comparação ao Rio de Janeiro, se é um carnaval em sua essência pequeno, mas o que nós temos de fonte de informação é que era um carnaval ainda pequeno e mal organizado. Esse cenário ele vem a mudar com o surgimento da Encatu, né? E o carnaval vira como um produto político. O carnaval de 85 já é um carnaval muito grande, que é o último carnaval da Princesa Isabel. E aí, por ser um carnaval muito grande, Avenida Princesa Isabel, perdão. E aí, por ser um carnaval muito grande, já ser um desfile grandioso,
a Mocidade da Praia faz um desfile que tem repercussão nacional, porque falou do futebol e uma determinada ala reproduz um campo de futebol na avenida. E aí ganhou notoriedade num programa esportivo da Globo. Enfim, foi um desfile muito grande. E aí surge a necessidade de sair da Princesa Isabel e procurar um lugar maior. Em 1986, o desfile acontece na Reta da Penha, que se tem notícia de um dos maiores desfiles que existem. E aí é necessária a criação de um local. E aí surge o Sambão do Povo em 1987, que até os 45 do segundo tempo estava cogitado não acontecer no Sambão do Povo, né, por atraso nas obras. E aí existe realmente esse nome, Sambão do Povo, justamente por isso, porque o povo ia para lá para ajudar a terminar as obras. Então, em 87, nós temos aí o primeiro desfile nesse novo local. Um local que na época cogitaram para poder substituir o Sambão do Povo é aquela, eu não vou saber o nome da rua, mas aquela rua da Prefeitura de Vitória, a lateral da Prefeitura de Vitória, que dá no campo do Vitória, do São Domingos, aquela avenida grande ali. Toda aquela avenida ali foi cogitada que o desfile acontecesse ali. Não sei como. Mas, aos 45 segundos do tempo, Hermes Laranja bate o martelo e diz que o desfile vai acontecer no Sambódromo, e acontece em 1987, que também são desfiles grandiosos, 87, 88, 89. E aí surge um elemento primordial assim na história do Carnaval Capixaba, que é a Unidos de Cutuquara, né? Ela ganha o Carnaval de Blocos em 86. Isso, 86, 87 ganha o acesso, e em 88 ela já é vice-campeã do Carnaval, e 89 novamente. E aí ganha o Carnaval em 1990. E aí fortalecem 4 escolas de samba, que é a Novo Império, que era a escola da região, que foi tricampeã em 87, 88, 89. A São Torquato, que era uma escola gigante também, a Grande de Vila Velha. Junto com a São Torquato, a MUG também chegou a vencer o acesso, foi vice-campeã em 90. Unidos da Piedade, que foi campeão em 86, mas faz belíssimos desfiles em 87. Então o Carnaval cria-se uma elite do Carnaval, né? Grandes escolas, pega no samba, também faz grandes desfiles. Mas que até então não existia, né? Uma coisa que vai surgir também nos anos 80, essa divisão de grupo, né? Como é que essa divisão se dá de grupo? Era um desfile anterior, esse era um desfile polarizado, né? A Novo Império ganhava uma vez, Mocidade da Praia chegou a ganhar em 81 e 84. A Unidos da Piedade ganhou em 86, mas normalmente eram escolas de samba que disputavam quase sozinhas. Quem fizesse um bom trabalho durante o ano, ou quem tivesse um bom investimento durante o ano, por exemplo, a Mocidade da Praia, ela é campeã em 84, falando do Cacau. E dizem que vieram ônibus e fantasias prontas de Linhares, né? Então o investimento foi grande, aí a Mocidade da Praia ganhou sozinha. Em 86, com Café, a Unidos da Piedade também praticamente ganha disputa sozinha. Então não existiam grupos, né, como a gente imagina hoje, um grupo especial com 4, 5 escolas disputando. Isso acontece mais para frente, no final da década de 80 e 90. Perdão, Marcos Vinícius, com desfiles equiparados, isso, né, que conseguissem manter a dúvida do espectador de quem seria o campeão, isso né? Mesmo que eu acho que é muito isso. Não existe essa generalização que eu tô falando, que uma ganhava sozinha, não, mas é que vez ou outra uma despontava com muito destaque, né? E nesse caso que eu falo do elemento Unidos de Cutuquara, porque a Unidos de Cutuquara, ela reluta em virar escola de samba por muito tempo. Ela é campeã de bloco, do concurso de bloco, e diante da oportunidade de virar escola de samba, ela se nega por ser um bairro muito barrista, né? Por ser um bairro, ter aquela galera dali mesmo, e o bloco ser representação daquilo. As pessoas não queriam que pessoas de fora invadissem a Jucutuquara. E isso só acontece em 86. Existe uma briga muito grande dentro da Unidos de Jucutuquara, uma racha, uma crise. Pessoas cogitavam acabar com o bloco. Existia uma assembleia pública para saber se realmente viraria escola de samba. E a Unidos de Cutuquara vira escola de samba, se torna uma grande escola de samba, justamente por levar essa organização do bloco para a escola de samba. E existe esse boom do Carnaval Capixaba, que é 87, 88, 89, e podemos colocar 90 também. O Carnaval do Espírito Santo chega a ser o segundo carnaval do Brasil. São Paulo ainda não existia o sambódromo. Carnaval era grande e o intercâmbio com o Rio de Janeiro também era muito grande. Compositores vinham colocar o samba aqui, a figura dos bicheiros também participava
do carnaval, os bicheiros carioca participavam do carnaval capixaba, carnavalesco, Joãozinho 30 chegou a vir fazer visitas na de Cutuquara, na Novo Império, Dominguinhos do Estácio colocou o samba na Chegou que Faltava. Então foi uma época assim grandiosa do carnaval, só que ela é uma época muito curta. Ela dura muito pouco. E isso, infelizmente, é por desorganização das próprias escolas de samba. Nós temos relatos de, por exemplo, em 1990, 1989, com 4 grupos de escola de samba e com 10 escolas em cada grupo. Nós tínhamos 40 escolas de samba e a prefeitura tinha que dar verba para as 40. Então não existia prestação de contas. Pessoas fundavam a escola de samba e não desfilavam. Acadêmicos de Montebello, uma escola de samba da ilha de Montebello, foi uma escola de samba que no carnaval de 84 simplesmente não desfilou, não foi para o desfile. Então existia uma desorganização muito grande, que foi o que fez com que o carnaval capixaba de escola de samba não fizesse mais parte da agenda oficial da Prefeitura de Vitória. E aí ele já tem um declínio muito grande em 91, 92 acontece já as duras penas e em 93 ele já está fora do calendário de Vitória. Aí há uma paralisação e as escolas de samba enrolam as bandeiras, como a gente costuma dizer. Então é a parte triste do nosso carnaval e que também tem que servir de lição. A organização tem que partir de dentro. Eu acho que nós vivemos um momento muito complicado e conservador no Brasil como um todo e que todas as manifestações culturais estão vulneráveis. Se um dia chegar qualquer político, como chegou agora há pouco tempo, com um pífio discurso de que deve tirar o dinheiro de escola de samba para investir em saúde, 80% da população vai apoiar. Porque 80% da população não tem acesso do funcionamento de uma escola de samba, de uma importância de uma escola de samba para uma determinada comunidade. Mas essa importância tem que existir. Eu não posso ser uma escola de samba simplesmente para desfilar. Eu tenho que ser uma instituição que tenha uma devolutiva para aquela comunidade. Tem que ser uma instituição que exista para aquela comunidade. Eu não posso. Fica aquela dúvida: existir para desfilar ou desfilar para existir? Lembrando que o carnaval não é só desfile. Isso. O carnaval é uma cultura que mantém o ano inteiro famílias, instituições, grupos que se organizam nesse trabalho que depois culmina num desfile. Anos, comunidades paradas, porque o Carnaval de Vitória não estava acontecendo oficialmente. Então, nós que somos atuantes nisso, é difícil imaginar, Marcos Vinícius. 5 anos sem desfile. É difícil imaginar um momento assim. E é bom também saber que a cultura resiste. Mais uma vez, a cultura se mantém forte e ela aparece novamente, em 98, tá certo? Isso, 98 em 98, o carnaval de desfile retorna. E retorna não nos moldes que era na época que acabou e nem como conhecemos hoje. Ele retorna um desfile não competitivo, as escolas apenas desfilavam por exibição, e era na Avenida Jerônimo Monteiro, com arquibancadas improvisadas, e aí já começa essa cultura de uma semana antes do carnaval. Essa ideia de colocar a Semana do Carnaval da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Vitória da época, e as escolas se fortalecem de 98 até 2002. 2002, o Sambão do Povo retorna, já com os desfiles competitivos, com a União de Cutuquara sendo a primeira campeã do retorno do carnaval. E eu acho que é essa a lição que a história deixa pra gente, O carnaval, como a Mariana disse, o carnaval não é só desfile, muito pelo contrário, o desfile é a cereja do bolo. Mas as escolas têm que fazer com que isso aconteça, elas têm que se movimentar o ano todo, elas têm que agregar aquela determinada comunidade, porque, querendo ou não, uma escola de samba ela é uma representação geográfica, é unidos de algum lugar, é acadêmico de algum lugar. É a representação da comunidade. Ela é representação de uma determinada comunidade, uma determinada posição espacial, seja ela uma rua, um bairro ou uma cidade. Não necessariamente ela tem que ser composta por pessoas dali, mas ela tem que ter uma devolutiva para aquela comunidade ali. Ela tem que ser um meio social, tem que ser um meio cultural e não apenas existir para abrir sua quadra, ensaiar sua bateria, ensaiar seus quesitos e desfilar. Nesse sentido, nós estamos extremamente vulneráveis às investidas conservadoras. E nós não podemos repetir o erro das nossas agremiações do final da década de 90. E aí o carnaval volta em 2002, com a União de Cutuquara campeã. Existe uma polarização entre Jucutuquara e MUG, até 2009. A Boa Vista chega em 2010, sendo campeã, e aí começa uma outra polarização que é Boa Vista e MUG também.
a gente já chega, depois dessa viagem toda, de ter falado muito, chegamos na atualidade, que é o que o nosso carnaval se encontra hoje. E hoje a gente tem um carnaval que atualmente a gente conta aí com cerca de 20 escolas desfilando oficialmente no Sambão do Povo. É um conjunto grande de escola que tem seus preparativos, tem um pouco todas as suas histórias, e isso tem margem aqui pra gente começar a chegar a outros programas. A gente vai continuar falando aqui de carnaval. E antes de a gente ir pro encerramento, Marcos, eu queria saber de você qual é a sua visão assim, desses últimos anos e o que você espera para esse carnaval desse ano depois de toda essa história. Infelizmente, a minha visão não é nem um pouco otimista. Eu vejo cada vez mais escolas de samba existindo apenas para o desfile, se afastando das suas comunidades, visando apenas o espetáculo de 50 minutos, visando o concurso, se afastando das suas origens. Infelizmente, os focos de resistência que surgem nessas escolas, contrapondo esse triste curso que as escolas estão seguindo, estão sendo duramente oprimidos, digamos assim. Não do ponto de vista sendo censurados, mas sendo ofuscados por esse pensamento positivista de ter que desfilar e ter que desfilar bem. Hoje você pensar culturalmente e socialmente uma escola de samba soa como um atraso diante do relógio que está contando tempo que falta para o desfile, né? Então, é um pensamento, eu não vejo com bons olhos a atualidade, mas eu também não acho que... Você não vê com bons olhos, mas tem esperança de um futuro melhor. Exatamente. Eu vejo esperança de um futuro melhor justamente por existir esses focos de resistência. Justamente por ter uma juventude que pensa o carnaval culturalmente, que pensa o carnaval socialmente e que também sabe que tem que se desfilar. A escola de samba tem que desfilar, tem que existir o concurso, é uma cultura que se materializou, se estruturou e que deve existir, mas que não deve existir só ela. Mas também vejo uma galera muito boa, uma galera nova, a galera do Departamento Cultural da Jucutuquara, o povo, a Novo Império já está pensando em fundar um departamento cultural. Existe um projeto social muito importante também na Mocidade Unida da Glória. Então, e é aquela coisa também, dos maiores males, se nós imaginarmos que as escolas de samba venham a acabar, como em 1993... Temos aqui Marina que vai pegar a bandeira dela e vai sair rodando por Jucutuquara. Tem eu que vou continuar batendo o meu surdo na Mocidade da Praia. Então, o que pode acabar hoje é o formato de espetáculo que existe. Mas como instituição cultural, as escolas de samba não vão acabar. ES Hoje. Então, Marcos Vinícius Santana, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast do ES Hoje. Como é que a galera faz para te encontrar, além, claro, da quadra da escola? Então, me encontrar nas redes convencionais, né? Redes sociais, Instagram e Facebook. Instagram Santana Marcos Vinícius e Facebook Marcos Vinícius Santana também. Chega lá, me chamar, alguma dúvida, querer falar, carnaval. Também estudo cultura popular, futebol de várzea, qualquer coisa, é só chegar lá e a gente troca uma ideia. Tá certo. Muito obrigado. Boa sorte para sua escola, para sua bateria, que vocês levem nota 10 no seu desfile. Agradeço. Contamos aqui também com a Marina Zanqueta, que vai estar lá de mestre sala, vai estar lá de porta-bandeira. De porta-bandeira. E quem quiser também acompanhe a coluna Abre Alas no jornal ES Hoje e no site também do ES Hoje. Tem lá o blog Abre Alas com muitas notícias sobre o Carnaval de Vitória, quentinhas de barracão, o diário de uma porta-bandeira, onde eu falo um pouquinho das alegrias e das tristezas de ser porta-bandeiras, do sofrimento, não tristeza. Então tem muita notícia também sobre eventos e um pouquinho sempre também da história, né, Marcos Vinícius? Sim, que claro. Sempre que a gente pode, a gente coloca muita informação para que possamos aprender com o que nós passamos. eshoje.com.br, tem a versão digital lá do jornal impresso,
que sai toda semana. Você pode procurar nas bancas aqui em Vitória, a versão digital para você que está em outro estado e está ouvindo a gente aqui falar do nosso carnaval, eshoje.com.br. Lembrando que você segue o ES Hoje em todas as redes sociais como @ESHoje. O programa de hoje contou com a apresentação, edição e produção de Eduardo Couto. Contribuiu aqui comigo na apresentação a Marina Zanqueta, com a participação aqui do Marcos Vinícius Santana, e também teve a produção e a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até a próxima. Você encontra o ES Hoje nas redes sociais, @ES Hoje no Twitter, Facebook e Instagram, no canal do YouTube e em eshoje.com.br.